Quando Deus chamou Moisés, né? Você acha que Deus não sabia das condições de Moisés? Que ele não dominava bem a língua egípcia mais? Mas Moisés falou, cara, Deus, eu não domino mais, eu não sou bom mais em falar a língua egípcia, né? Manda outro, manda aqui, Abrão, né? Arão. Abrão. Manda Arão aqui, Yeah. pô. Não manda eu, não. Assim, quando você for lá, diga que quem tá te enviando é o grande eu sou. É o eu sou que tá te enviando. Não é isso que tá lá escrito? Eu sou tá te enviando. Então não tem a ver com o jeito que você fala, se você é bom, se não é. Tem a ver com o que Deus disse pra você fazer. E Deus disse, reconcilie o homem com Deus. Não interessa se você é gago, não interessa se você não sabe falar português, inglês. Se Deus mandou, faz. E ele vai te usar do jeito que você é. Yeah, mas deixa-me, agora que falas isso, diz-me outra coisa. Na tua opinião, a gente sabe que, epá, eu possivelmente nunca irei ter a oportunidade de ganhar barbeiros ou clientes de barbeiros. Tu tens, né? Ou seja, todos nós temos o nosso espaço, né? Uhum. Temos as pessoas específicas no nosso meio ambiente, digamos assim. Tu achas que isto também para falar mais para aqueles que estão a ver, né? E a gente está a falar para eles e eles estão a ouvir, que não diria a imagem que nós devemos adotar, não é isso, não é fazer uma encenação, mas, por exemplo, uma pessoa como o Todd White, né? Uhum. Que é uma figura, né? Ele tem uma imagem, digamos, ele tem a imagem dele, como tu tens a tua, eu tenho a minha, todos nós, o primeiro impacto que a gente passa é a imagem, né? Quer a gente queira, quer não, né? E tu achas que em determinados ambientes ou em determinadas circunstâncias a imagem que tu apresentas tem impacto? Entendes o que eu quero dizer? Sim, Estás a ver aquela imagem antiga perfeitamente. do evangelista de gravata e de pastinha na mão? Perfeitamente, sim. Estás a ver, mano? É, acredito que a gente pode comunicar em meios verbais e não verbais. Né? Isso também é algo que a gente ensina na CBC, Classic Barbering Uhum. Concept, nossa escola. Né? É, como comunicar profissionalismo sem ser por palavras também. Então, quando você entra na barbearia e você vê um barbeiro com jaleco branco, você sabe quem é o barbeiro. Agora, se o barbeiro tá vestido de calça rasgada, não sei o que, você entra na barbearia e fala, quem que é o barbeiro aqui? Você não tem uma referência, né? Acredito que nós, como cristãos, nós temos que ser referência no sentido até da vestimenta, né? Uh, a vestimenta fala muito sobre aquilo que nós queremos comunicar, né? Então, acredito que existem vários meios punk rock, né? O pessoal que usa aquela crista aqui, pá, roupa rasgada, não Metal. sei o que, metal, hip hop, Yeah. vários estilos musicais, e esses estilos musicais, eles trazem uma cultura de vestimenta também. Yeah. Né? Agora, acredito que nós devemos fazer perguntas, como a gente falou no início, né? Por que essa cultura aqui musical se veste dessa forma? O que eles querem lá no fundo demonstrar com essa vestimenta? O que eles querem pregar com essa vestimenta? O que eles querem defender com essa vestimenta? Ok? Se o que eu falo na questão da barbearia, vamos supor que eu gosto de punk rock, entendeu? Isso não significa, se eu for um médico, que eu vou estar com as minhas correntes no pescoço, com uma calça rasgada, uma camisa apertada até aqui. Yeah. E ouvindo rock no meu consultório de médico. Yeah. O meu taste, o meu gosto musical e com a maneira que eu gosto de me vestir, não deve interferir no meu profissionalismo. Yeah. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E acredito quando nós falamos também em relação a pregar o evangelho para diversos tipos de pessoas, cara, eu acredito que a roupa, ela deve também ser um ato de pregação. O que você quer pregar com a sua roupa? Yeah. Eu não vou usar fio dental para andar na rua com uma bota até aqui em cima, entendeu? Eu não vou estar cheio de corrente no meu corpo. O que eu tô pregando? Eu tô livre. Yeah. Por que eu vou estar cheio de corrente no meu nariz, na minha orelha e tal? Eu tô livre, pô. Jesus me libertou. Eu entendo o que essas correntes significam, então para mim não faz sentido mais. Mas tudo a partir do princípio de conhecimento.
Às vezes as pessoas usam essas roupas, mas não têm conhecimento a fundo do que querem transmitir. Yeah. Entende? Faz sentido? Mais ou Sim, menos sim, isso que eu sim, tô sim. falando. Yeah. Tem a ver com o que a gente quer comunicar, né, a fundo. Mas, por exemplo, dentro da barbearia, a maneira como eu me visto é, é uma maneira clássica. A tua imagem, né? É um sapato, é uma calça, uma camisa e é uma maneira tradicional, uma maneira clássica, né? Que Yeah. passa de geração em geração, mas se mantém ali no mesmo registro. É, então, não sei se isso foi uma isca ou não para pregar o evangelho ou não, mas às vezes pode ser que seja uma forma de surpreender as pessoas a respeito de um pré-conceito que eles têm a respeito de algo, Yeah. né? Uma coisa que eu ouvi uma vez é, se eu falar agora pra você, médico, tenho certeza que você imaginou alguém com uma bata branca e uma coisa no pescoço de Estetoscópio. estetoscópio. Yeah. Se eu falar político, Isso aí já, olha aí, já é muita coisa. já Aí, político. Se eu falar político, provavelmente que vem na sua cabeça é ladrão, é alguém que tá ali para corrupção. corrupção, etc. Se eu falar advogado, se eu falar se eu falar padre, né, para as pessoas que estão ouvindo, pode vir na mente pedofilia, né? Se eu falar pastor, pode vir tanta coisa na sua mente. Isso que vem na sua mente tem a ver com preconceito que nós temos criado na nossa mente através de vivência, de informação do que vimos, do que ouvimos, e nós criamos isso na nossa mente. Então, acredito que a grande sacada aqui também é você ser cristão sem falar que você é cristão. Porque eu posso falar que eu sou cristão, mas não tenho a conduta de cristão. Legal. E aí é por isso que muita gente não quer chegar a Deus. Porque falam que são cristão, mas não tem conduta de cristão. Faz sentido? Tal e qual. Agora, obviamente, cara, que todos nós falhamos. Yeah. Né? Qual é a conduta do cristão? Se arrepender rápido. Mudar de atitude. Essa é a conduta do cristão, cara. Yeah. E buscar ser parecido com Cristo. Entende? Então, por exemplo, cristão antigamente, quando a gente vê a primeira referência de cristão, acredito que está em Atos capítulo 11, em Antioquia. A primeira referência que nós temos é lá, cristão. E o cristão foi chamado cristão, significado de cristão é o pequeno Cristo. E foi chamado cristão não porque ele carregava uma Bíblia ou pergaminho debaixo do braço. Não, cara, ele foi chamado cristão porque ele fazia o que Jesus fazia, ele ensinava como Jesus ensinava, ele expulsava demônio, ele curava os enfermos e falava assim, olha um pequeno Cristo. Era de uma forma até pejorativa de se referir a alguém, né? Agora, hoje em dia, o cristão é chamado cristão por quê? Porque ouve música gospel? Ou porque se intitula como cristão? Então, acho que a gente deve cada vez mais se achegar às escrituras mais fortes, sabe, cara? Sabe, Otávio? Pra gente realmente entender o que é cristão. Tu és, para aquilo que eu sei de ti, né? Tu és um homem da Bíblia mesmo. Eu sei que tu és um homem das Escrituras, né? Isto é a minha opinião pessoal, não quero interferir com ninguém, mas no início eu era uma pessoa de muitos livros, porque o livro é mais fácil de ler, é mais prazível, não é? A Bíblia é um livro muito específico, é um livro espiritual, mas é um livro muito específico, não é? Mas eu não sei, eu estou a falar isto para saber a tua opinião. Eu acho que hoje há um déficit de Bíblia, mano, no corpo de Cristo. As pessoas, é aquela cena de fast food espiritual, dá trabalho, é como orar, né? Dá trabalho, é preciso empreender, é como tu, mano. Não achas que isso pode ser derivado ao facto de haver mais opções, ou seja, cada vez há mais livros, acho eu, cada vez há mais livros, séries, filmes, há muita podcasts, oferta, e então como são coisas, ou seja, é mais fácil de gestão, mais fácil. não é? É a mesma coisa, eu vejo assim, isto é a minha opinião, o Danilo é que depois irá responder a dele também. É tal história.
se pudessem orar por ti, se pudessem orar 1 hora por ti, se calhar tu não ias orar 1 hora tu por ti, não é? Não é ser preguiçoso, mas dá trabalho. É comodismo, não é? E ler a Bíblia dá trabalho. Ler a Bíblia dá trabalho. Eu não estou a dizer que, pá, metam os livros de parte, não é isso que eu estou a dizer. Eu aliás, estou aqui montes de livros, não é? Que eu não li todos, não li grande parte, mas pronto. Mas eu falo por mim, Otávio. Houve uma altura que eu cheguei à conclusão que eu tinha que ir para as Escrituras mesmo. Eu tinha que ir para a Bíblia, porque há um déficit de Bíblia. As pessoas hoje em dia é difícil ver pessoas que conheçam a Bíblia. E o apóstolo Paulo, não é? Falava isso, que nós temos que manejar a Bíblia, temos que saber responder às pessoas com a Bíblia, não é? Quando uma pessoa coloca uma questão, um ateu, muçulmano, eu não vou falar do livro do irmão Reinhard Bonnke, eu vou falar da Bíblia, não é? E o que é que tu achas deste panorama? Não é? A palavra Bíblia, né? O significado dela é livro de livros. Yeah. Né? Então, na própria compilação de vários livros que nós temos ali, que foram inspirados por Deus, é basicamente a base. Né? É a base, é o fundamento da nossa fé. E uma coisa muito interessante se você tirar um livro da Bíblia, que é Gênesis, todo o resto perde o sentido. Olha que interessante isso, que Gênesis é a base, e a partir dali todo o restante foi construído através dali. Interessante isso, né? Então, obviamente que nós temos que entender e saber sobre a verdade. Uma pessoa para entender o que é uma nota falsa e o que é uma nota verdadeira, ela não estuda a falsa, ela estuda a verdadeira. Né? Então a gente precisa estudar a verdadeira, entender a verdadeira, e depois criar maturidade para entender e depois se alimentar de outras coisas, para entender se aquilo que a gente está se alimentando vai ser benéfico para nós ou não. Porque a gente sabe como é a verdadeira, entende? Então eu acredito que a Bíblia é a base, é o fundamento. A partir dali que você entendeu a doutrina de Cristo, que é o fundamento, que é a base em relação à fé, em relação à ressurreição, em relação à imposição de mãos, em relação ao fundamento, né? A base de Cristo, então a gente começa a sentar com outros autores. Porque o livro, para mim, vamos supor, o Otávio, 30, 50, 60 anos, 70 anos. Chegou aos 70 anos. Já viveu muita coisa, já viu muita coisa, já aprendeu de Deus, em Deus, muita coisa. Aí o Otávio pega em 70 anos e partilha num livro de 300, 500 páginas ou 1000 páginas aquilo que você aprendeu, as vivências. Né? É como se fosse um podcast escrito. Entendeu? Que vai edificar, de certa forma, a vida de outras pessoas também. Né? Então há pessoas que já morreram, mas o legado que elas deixaram está escrito, como a Bíblia. Obviamente, né? Perpetuado, né? Perpetuado. Então, o livro para mim é muito bom para se focar em um assunto determinado, né? E eu gosto muito de livros que deem referências bíblicas. Para mim, livro tem que ter referência bíblica, entende? Se não tem referência bíblica, é um livro de testemunhos, entende? Mas um testemunho com uma referência bíblica, eu acho que... Diz-me aí dois livros que te marcaram. Olha, um deles foi do Movidos pela Eternidade. Movidos pela Eternidade foi um livro que... John Bevere, né? John Bevere é um livro que me marcou muito, 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 muito mesmo. E um outro livro também foi um livro também do Kenneth Hagin, a respeito da fé. Então foram 2 livros que me impactaram. A respeito desse... Como ele coloca toda a nossa vida, né? O primeiro que eu falei agora. E o segundo foi realmente o que é fé e o que não é. Né? E entender isso realmente foi um... Pensava que tu ias falar em um livro, aliás... Do Reinhard Bonnke? Não, do Orland Boyer, que é o Heróis da Fé. Heróis da Fé. Há pouco estávamos a falar nele. Sim, esse livro é um... Me impactou, de verdade. Eu vou trocar agora, vou colocar esse na lista. Eu vou tirar o da Fé e vou colocar esse, de verdade. É um livro brutal. É um livro que você lê e você fala assim, o que eu tô fazendo? Você fala,
Esse pessoal com fome, perseguição, Ali qual. restritos, tudo, e tá fazendo o que tá fazendo. Man, A mulher deixou o fogo cara, mesmo. não quer saber mais dele, voltou, ela tava com outro cara, ele voltou pro país que Yeah. tava pra pregar o evangelho. Os caras falaram, se voltar aqui, você vai morrer, e você tá mesmo assim continuando, e Deus vai abrindo a porta, você fala, e o que que eu tô fazendo? Yeah. Não é? Não dá uma sensação assim, tipo, pá, Tal e qual. Aquilo é um murro no estômago é um mesmo. murro, é um murro. No Exatamente. estômago. Pá, e aliás, foste tu que me recomendaste esse livro, Sim. eu lembro-me bem. Tu tinhas vindo do Brasil, na altura, e tinhas trazido esse livro. Uhum. E eu olhei e tal, eu vou comprar este livro. E mandei vir o livro, epá, e man, Deixa eu te dizer uma coisa, Otávio. brutal. Você vê todos esses pregadores sofrendo, né, pra pregar o evangelho. E o pessoal, quando. O sofrimento nos faz crescer. Yeah. O conforto não nos faz crescer, cara. O sofrimento te faz. Você quer crescer, você tem que sofrer. Você que andas no ginásio. Pô, você vai pro ginásio, você quer ter uma boa saúde, uma Vais boa para o duche. resistência, força, etc. Depois frio. Então, você chega lá, começa lá com 5 quilinhos, tal, levantando peso, e assim já dói. Já vai com o músculo tremendo na base. Aí depois as fibras, elas dão aquela rasgada, né? Você tem que colocar proteína para elas manterem ali Yeah. fortes, saudáveis. Então, quer crescer o músculo, tem que sofrer. Você quer crescer em conhecimento, você tem que estudar. Você tem que dar do seu tempo para aprender alguma coisa. Você tem que sacrificar outras coisas. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que sofrer. Se a gente olhar para a palavra, José sofreu. Todos sofreram. Todos sofreram. Todos, Quem que não sofreu, Otávio? Yeah. E chegou em Não há destaque? como. Não há. As vezes que eu cresci profissionalmente foram as vezes em que eu fui como é que fala? Confrontado. Confrontado, essa é a palavra. Yeah. Confrontado. Eu lembro de uma vez, eu coloquei um barbeiro para trabalhar na barbearia Lisboa. E na nossa barbearia, né? Coloquei ele para trabalhar lá e ele era educador. E ele eram 3 cadeiras e tal, eu trabalhava em uma, tinha outra barbearia, ele trabalhando. E um dia ele chegou para mim e falou assim: Danilo, o que você tem para me ensinar? Do nada, assim, Otávio. Eu falei assim: como assim que eu tenho para te ensinar? Do nada, assim, você sabe sobre a história da marca não sei quantas? Eu falei, cara, não sei. Você sabe a história da outra marca não sei quantas? Eu falei, cara, não sei. Aí ele vira pra mim e fala assim, então olha, quando você souber, você vem falar comigo. Vai estudar primeiro pra depois falar comigo. Do nada, assim. Fui almoçar, cara. Fui almoçar. Dono da loja, ele era o barbeiro que trabalhava ali. O almoço caiu-te bem, não? Eu e a Grazi. O aprendiz. Aí eu assim, Grazi, olha só o que ele falou. Falou pra eu estudar porque eu não sei, eu só podia falar com ele depois que eu fosse entendido do assunto. Voltei pra barbearia, Renato. Voltei pra barbearia, eu olhei pra ele. E ele falou isso, Otávio, não com o intuito de tirar o melhor de mim. Ele falou isso com o intuito de me confrontar, um confronto... confronto mesmo, sabe? Amigável. Não amigável, sabe? Não amigável. Não amigável. E aí eu virei pra ele, olhei nos olhos dele, estendi a mão e falei assim, olha, muito obrigado, viu? Ele falou, obrigado pelo quê? Ele falou assim, obrigado por você ter falado pra eu estudar. Aí ele ficou assim, olhando pra mim. Isso é verdade, cara, eu preciso aprender muita coisa. E a partir desse momento, Otávio, foi quando eu dei um salto a nível profissional. Foi quando eu realmente comecei a buscar conhecimento aprofundado sobre a minha profissão, né? E a partir daí, muitas portas se abriram. Quando a busca de conhecimento foi um objetivo. E Salomão falou isso, né? Buscar conhecimento mais que ouro e prata, né? É mais importante que ouro e prata o conhecimento. Com tudo que você tem, busque conhecimento. Busque entender sobre o assunto. Eu estava aqui, eu não sei de cor, estou aqui a abrir um versículo, agora tu falaste nisso, que está em 1 de Coríntios 16, versículo 9. Desculpa lá estar a interromper-te. Que versículo 8, é que eu não trouxe os óculos. Que o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui aos Coríntios, ele disse: porque uma porta larga e efetiva se abriu para mim. Aqui diz na amplificada, uma promissora oportunidade, mas há muitos adversários. Ou seja, e isto é para todos nós cristãos, né? As oportunidades vêm com
dificuldades. Sim. Não é, mano? Então, a gente, como cristãos e qualquer área da nossa vida, há uma oportunidade. Mas, como diz o apóstolo Paulo, os inimigos se levantam. Os adversários vão se posicionar. Não é? E pronto, isto é comum em qualquer área, mano. E tu estás a falar isso. Tu queres crescer, mas sem oposição, sem confronto, sem, não é? Abre-se uma porta, ok, a porta veio, abriu-se a porta para ti, mas com a é tipo um pack, né? É. Com isso vêm os adversários, né? E epá, nós às vezes achamos, eu falo todos nós, né? Nós queremos crescer e ter mais conhecimento e queremos ter mais unção e mais tudo isto e aquilo, mas muitas vezes nós não realmente, epá, ninguém gosta, temos de ser realistas, man. Ninguém gosta de ser espremido ou de ser confrontado. Ninguém gosta. Quem disser que gosta, é pá, espera aí, né? É desconfortável. Nós tomamos duche frio, né? Pá, não me venhas dizer que gostas, man. Não gostas. É chato, né? Mas a gente sabe que há há algo que vai ser. Há um benefício. Há benefícios, né? Pá, isso do ginásio. Eu sei que tu andas no ginásio, és homem de ginásio. Eu já desisti disso, né? Porque pá, já não passo disto, né? Vale a pena, vou investir para quê? já está assim, está-se bem assim. Mas pronto, eu sei que vocês querem ficar todos traçados e tal. Não. Aquelas cenas. E Isso tal. acontece, acho que isso é uma. Uma fase, né? Não, é uma. Esse negócio de traçar e tal. Yeah. A gente pode fazer a mesma coisa, mas com intenções diferentes. Yeah, desculpa lá, tu há pouco estavas a falar isso comigo. E a gente sabe que no meio cristão há um bocado aquela coisa espiritualmente forte, alma equilibrada, domínio próprio, mas o corpo, epá, bora, come-se tudo, né? Eu vejo assim, Otávio. O que achas disso? Imagina assim, a gente às vezes está trabalhando ali para uma luta contra a nossa alma, né? Porque nós não andamos por aquilo que vemos ou sentimos, né? Mas pela fé, Yeah. não é isso? E a fé não é sentimento, não é o que você sente, não é o que você vê. É uma crês. convicção, Yeah. né? Independente do que você vê ou do que você sente, você é convicto que aquilo vai acontecer. Porque você tem uma promessa que dá embasamento para que aquilo aconteça, certo? Então. Que é a palavra. Então imagina, a gente está lutando contra a nossa alma, com aquilo que nós sentimos, para manter a nossa fé. Só que a gente esquece que corpo e alma eles estão conectados. Se você tem uma má alimentação, você vai ter uma alma, muitas vezes, triste e nem sabe por quê. Porque você está tendo uma má alimentação, cara. Eu vejo um bocado ao contrário. Dormes mal? Eu vejo ao contrário. A alma está conectada com o corpo também. Não, ou seja, se a tua alma não está fixe, vai-se refletir no teu corpo. Teu corpo também. Que eu acho que é de dentro para fora, não ao contrário. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem uma boa alimentação, o alimento ele toca diretamente no seu cérebro. Tal e qual. No seu organismo, no seu corpo. Então você pode, através de um alimento, através de algo, ficar aceso. Yeah. Né? Um café, por exemplo, não é? Tal e qual. Ou se você, cara, você comeu muita massa, muito carboidrato, seu corpo tá pesado, você tá fisiologicamente não pesado. tá bem e afeta, olha aí, Daniel, pega aí, olha aí, e aí afeta a sua alma, entende? Então, às vezes a gente tá muito focado na fé, mas tá colocando veneno no nosso corpo que tá sendo um inimigo contra aquilo que a gente tá crendo. Então, ter alinhado corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, como a gente quiser falar, é muito importante. Muitos pregadores morreram por ter uma alimentação má. Tinha muito para entregar, tinha muito de Deus, muito da fé, mas o corpo dele... O corpo não deixou. Não deixou. Tal e qual. Entendeu? Então, acredito que é um jogo aqui de equilíbrio. De equilíbrio, né? De equilíbrio, exatamente. E eu vou te falar, Otávio, a gente voltou a treinar faz 2 semanas, eu fiquei um tempo parado. E desde que eu tô... dessa semana que comecei a treinar para cá, muita coisa que fazia pressão na minha mente... Aliviou. Muitos pensamentos, etc. Não precisou de oração para sair da minha mente. Precisou foi de exercício físico e liberar a endorfina no meu corpo. Olha que incrível. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não fez a gente para ser sedentário.
Tá legal. Entende? Pá, eu não quero entrar nessa área, não vamos entrar, né? Porque isso é muito vasto, a cena da nutrição, mas eu concordo, epá, 100% contigo, porque lá está, um corpo incapaz não vai pregar o evangelho a lado nenhum, Verdade. né? Uma pessoa, pá, com gordura mórbida, por exemplo, né? Não se move bem, como é que vai a algum lado? Nem de casa vai sair. Não sai. Então, não é? E há aquela ideia que epá, o corpo é não, o corpo vai atrás do espírito, mas isso não é? Como tu disseste Exato. muito bem. Por exemplo, eu falo por mim, que já sou mais cota que vocês, né? Epá, eu quando tinha 18 anos ou quando tinha a vossa idade, pá, bora lá fazer diretas. Meu, eu com 51 anos que tenho, epá, eu tenho que dormir bem. Se há coisa que eu Verdade. invisto é num bom sono, meu. Não é? Porque eu sei que vai-me afetar o dia a seguir. O dia a seguir estou todo partido. Basta dormir no sofá, ou basta dormir. Pronto. É chato, não é? E pronto, estamos a falar nisto porque às vezes nós achamos que é só alimentar o espírito e educar a alma, não é? Tratar a alma, não é? Mas se o corpo não acompanhar, não estiver também dentro daquele equilíbrio, meu, pode travar, meu. Cara, quando a gente se alegra no Senhor, Já. tá lá pulando e dançando. Yeah. Se você tem um corpo minimamente saudável, você Obrigado. vai se alegar por mais Obrigado, tempo. obrigado. Entendeu? Você vai se alegar por mais tempo, você vai pular mais tempo, você vai. Yeah. Agora, se você tá lá, deu 2 pulinhos, tá. Yeah. Glória a Deus. Que a bomba. Entende? Então, acredito que o corpo saudável, para que serve? Pra gente gozar daquilo que Deus nos deu. Yeah. Usufruir daquilo que Deus fez para nós. Yeah. Entende? Tá legal. Eu ouvi uma frase que é descasque mais do que desembrulhe. Uma coisa assim. Ou seja, que seus alimentos sejam mais naturais, que você tem que descascá-los, do que desembrulhá-los. Entende? Que sejam mais feitos por... Entende? Quanto mais você descascar, melhor. Indústria, né? Eu entendo nesse sentido. Então tá tudo conectado. E isso a gente ensina também no nosso educacional da barbearia. E no livro antigo também fala sobre isso, que o barbeiro tem que levar em consideração o nível psicológico dele. Então, tu há pouco também dizias sobre isso que foi atribuído um prémio, não é? Ou um título de 50... Exatos. Apenas 50 barbeiros No mundo, no né? mundo, acredito eu, que tem esse título pela Proraso. Yeah. Maestro Barbieri da Proraso. Eles já acompanham um pouco do nosso trabalho durante alguns anos. Eles nos convidaram para ir para a Itália, em Florença e Lucca, participar do curso que eles têm, que eles abrem, se eu não me engano, uma vez por ano, para poucos barbeiros. Então eles nos convidaram, então fui eu, mais o Jared Hesse, dos Estados Unidos, mais o Steven Roman, da Bélgica. Então nós estivemos lá, e mais o Anthony dos Estados Unidos também, para participar desse curso. E no final a gente fez o exame para receber o título de Maestro Barbieri da Proraso. Isso para mim foi uma grande conquista, porque a Proraso, para quem não conhece, ela é uma marca italiana que está há 100 anos no mercado, bem tradicional. E ser reconhecido por eles foi muito honroso para nós e gratificante. E obviamente vai abrir muitas portas para a gente poder pregar o evangelho e amar mais pessoas por aí. Então, quer dizer, dentro desses 50, tu és Exato. deles. O único brasileiro. O único brazuca. Brasileiro português. Brasileiro, português. Epá, Agora eu sou mais português que brasileiro, Otávio. Yeah. Eu sei que eu não vou chegar lá no português de Portugal para falar assim um pouco mais puxado, sabe? Yeah. Mas, pá, a gente tenta um bocadinho e... Pá, mas, deixa-me dizer isto, mesmo para fechar aqui o nosso podcast, ainda vais certamente querer dizer mais alguma coisa ou outra. Lá está, foi o que eu disse no início, pá, guardem bobinos, porque há muito assunto. Pá, com certeza que ele há de voltar mais uma vez. Filhos do Trovão 2.0. Mas o Danilo, e eu conheço alguns brasileiros, muitos, né? Mas ele é o único brasileiro que eu conheço, e isto fica registado, que gosta de caracóis. Eu gosto de caracóis. É dos poucos. Eles não comem caracóis, mas o mano Danilo
Eu gosto. Então já é Não português. dispensa Já és uma boa português. caracolada. Eu acho que eu nunca comi uma caracoleta, né? Que fala? Yeah, a grande. A grande acho que eu nunca comi. Mas o caracóis eu caracolinho, gosto. o Eu caracolinho. gosto. Eu gosto. Eu Ali- gosto. Hã? É tipo de azeitão aqui ou não? Aqui também há. Mas olha, eu vou-te dizer uma coisa. Foi por poucos minutos que eu não consegui hoje trazer. A sério, estava preparado. Que Vai eu virar sei- lenda isso aí, Yeah, Otávio. eu ia meter aqui e tu ias comer aqui um caracolinho comigo. Só que já não havia o café da mãe da Cláudia. É já- sério que você Yeah. pensou nisso? Pensei mesmo, porque eu sei que a gente já tinha combinado Então, uma caracolada e nunca aconteceu. isso aí, cara. Então eu pensei, bem, vou comprar uns caracóis, vou meter aqui e vamos. O Zuka vai comer o caracol com o Tuga. Yeah. Isso fica para outra altura. Com certeza, Yeah. com certeza. Danilo, mano, epá, eu sei que tu vais fechar aí as hostilidades. Pá, foi um prazer. Aliás, é sempre bom falar contigo. Tu tens muita coisa para dizer e para contar. Eu sei que eles depois vão meter aí no episódio, vão meter aí um vídeo desse momento que tu falaste lá em Itália, não é? Que tu, diante daquela audiência, pregaste Jesus Cristo. E epá, foi uma alegria. Nós, digamos assim, esperávamos por este momento, não é? Por ter-te aqui. E eu tenho a certeza absoluta, aliás, todos, o Renato, o Daniel e também a tua esposa que está aqui contigo hoje, tenho a certeza que alguma coisa vai acontecer na vida das pessoas que vão ver e ouvir Amém. aquilo que tu disseste, aquilo que partilhaste aqui. Então, assim, em breves palavras, fecha assim com uma cereja, mete a cereja no bolo e pronto, e fala aquilo que está no teu coração. Acredito que a gente deve fazer mais perguntas. Nós temos um cérebro Yeah. que Deus nos deu para fazer perguntas. E essas perguntas vão nos levar à verdade. Porque existe uma só verdade. E outra coisa muito importante é a gente deve buscar mais em ser do que em fazer. Yeah. E a última coisa é entender a nossa identidade. Finalizo aqui, Otávio. Como é que diz em italiano? Finito. Finito. Alla próxima. É isso, malta. Olha, espero que tenham gostado. Obrigado, Danilo, por ter aceito o convite. Eu gostei muito da conversa. Convido-vos aí em casa a subscrever o canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. Sigam-nos no Instagram e no Patreon. A partir de 2€ têm conteúdo exclusivo. Vão ter conteúdo exclusivo aqui também do Danilo. Por isso, não percam os próximos episódios, tá bom? E muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Glória a Deus. Valeu, obrigado, Otávio. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Danilo. Fechou? Show. Uma salva de palmas. Aê, rapaziada!